Olá, tudo bom? Eu sou Renata Bertrand, sou psicóloga clínica e sou também neuropsicóloga. Eu venho trazendo para vocês semanalmente uma série de vídeos sobre autismo e hoje eu venho trazer mais uma parte dessa série de vídeos, né? A gente já conversou sobre a parte histórica, já conversou sobre os critérios diagnósticos e como que eles vêm mudando ao longo do tempo e o porquê disso e no que isso resulta. Já conversamos sobre a influência genética e hoje nós vamos conversar sobre aspectos cerebrais e cognitivos. Eu acho importante eu contar aqui para vocês e comentar que a partir de agora, para mim, fica bem mais interessante, tá? Entra numa parte que já é mais do meu dia a dia, do meu trabalho, de coisas que eu vejo na prática, de partes que basicamente todo psicólogo, todo neuropsicólogo está acostumado a lidar com isso, né? Então começa a ficar bem mais gostoso, não que antes não fosse, mas assim, a parte anterior não é uma parte que agrada a todo mundo, né? Mas a partir de agora eu digo que começa a ficar bem mais interessante. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Eu estou começando a usar esses recursos aqui hoje. Então, vamos ver aqui como que eu faço. Como que... Vamos lá. Esperando aqui. Vamos entrar então, série autismo, aspectos cerebrais e cognitivos. Vamos falar primeiro das alterações cerebrais que a gente encontra, tá? Nós encontramos diversos estudos que comprovam alterações de desenvolvimento neurológico nessas crianças. Essas alterações são percebidas através de exames, principalmente, tá? Os exames de imagem, que geralmente são os médicos, neurologistas, neuropediatras, que pedem esses exames e conseguem fazer uma análise melhor sobre isso. E a gente consegue perceber uma alteração no cerebelo, que é associada às dificuldades de aprendizagem e memória, e também no sistema límbico, que é o grande responsável pelo processamento das emoções. E percebemos também que existe uma hipoativação de temporal superior. Isso é uma região cerebral, tá? Que é associada à detecção de expressões faciais e gestos, e tem uma relação muito grande com a amígdala. Então, por isso que ela está muito associada ao processamento de emoção, tá? Fora isso, a gente também consegue perceber outras alterações. Entre 2 e 4 anos de idade, 90% das crianças autistas apresentam um perímetro encefálico um pouco maior do que as outras crianças. Então, parte dessas crianças, 37% das crianças autistas, elas apresentam macrocrania. E o que resulta isso? Na verdade, assim, são alterações que são percebidas nas crianças pequenas, que você consegue perceber isso facilmente, né? E ao longo do tempo, essas alterações elas vão se equilibrando, né? Então, por isso que a gente fala, isso é mais para criança pequena, porque no que elas vão crescendo, essas alterações cerebrais elas vão se equilibrando, vai ficando mais de acordo com o que você vê em outras crianças, mas que é uma coisa que dá para notar nas crianças pequenas. Vamos entrar agora nos aspectos cognitivos. Existem 4
teorias que norteiam o entendimento do transtorno do espectro autista, tá? O primeiro são os déficits nas funções executivas, depois tem a teoria da coerência central, tem a teoria da empatia, sistematização e tem a teoria da mente, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre essas teorias, tá? Nós vamos começar aqui falando sobre os déficits nas funções executivas. Quando os sujeitos apresentam déficits nas habilidades de planejamento, alternância de ideias, de comportamentos, isso está associado a indivíduos inflexíveis e à repetição de ações e atividades, né? E são características que a gente percebe nos autistas. As funções executivas são basicamente três: a memória operacional, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. A memória operacional é a habilidade que você tem de pegar as suas memórias de longo prazo, as memórias recentes, e usar isso para resolução de problemas. A flexibilidade cognitiva é a capacidade que o indivíduo tem em se adaptar às novas situações do dia a dia, tá? Então, por exemplo, uma mudança na rotina, algum acontecimento inesperado que teve que mudar todo um planejamento. Tem também o controle inibitório, né, que é a capacidade que o indivíduo tem em prestar atenção em uma coisa, em um estímulo, e deixar de lado outras coisas. Por exemplo, né, a criança está na sala de aula, tem uma conversinha aqui do lado, mas ela tem que frear essa dificuldade que ela tem, né, aqui ela tem que não prestar atenção nessa conversa para fixar a atenção na professora, né? E o que a gente vê na prática? Na prática, essa teoria dos déficits nas funções executivas é um pouco fraca. Por quê? Porque a gente encontra essas dificuldades em outros transtornos do neurodesenvolvimento. Uma criança que tem hiperatividade, ela também tem essas dificuldades, né? Talvez em graus diferentes, variados, mas tem. Uma criança com deficiência intelectual, ela também vai ter algumas dificuldades nas funções executivas. Alguns transtornos, algumas psicopatologias, como, por exemplo, esquizofrenia, a depressão, também vai apresentar déficit nas funções executivas. Então, assim, isso é uma coisa que na clínica a gente presta atenção, a gente avalia, faz parte do processo de avaliação, mas não é uma coisa que vai determinar se o indivíduo tem o transtorno do déficit autista, transtorno do espectro autista ou não. Porque isso outros transtornos também apresentam, tá? Então, por isso até que eu coloquei essa teoria em primeiro lugar, porque, na minha opinião, é uma das teorias mais fracas para explicar. Daí tem a teoria da coerência central. Ela foi proposta pela Uta Fritsche no livro O Enigma do Autismo, que foi um marco para as neurociências no início da década de 90. Essa teoria é caracterizada pela dificuldade do indivíduo ver o todo, olhar o contexto, ver todas as situações envolvidas dentro de uma situação. E como que a gente percebe isso na prática, no dia a dia? Então, a criança que tenha o transtorno do espectro autista, ela vai ter uma dificuldade de compreensão das situações mais complexas. Por exemplo, um comportamento que cabe numa situação, por exemplo, pode não caber em outra situação.
E ela vai ter uma dificuldade para fazer essa generalização, né? E assim, compreender que às vezes uma coisa que ela tem que fazer numa dada situação, ela não pode fazer numa outra situação, porque não é adequado, porque tem as regras sociais e tudo mais. Também eles vão ter dificuldade em entender o uso de sarcasmo e metáfora. E isso, assim, a gente pode encontrar, sim, os indivíduos que têm dificuldade de entender um sarcasmo, uma metáfora, mas só isso não é uma coisa suficiente para estar diagnosticando alguém com autismo. Porque, assim, por exemplo, um autista de alto funcionamento, ele pode não apresentar essa dificuldade. Às vezes ele pode até entender uma metáfora, mas às vezes no dia a dia ele não usa muito as metáforas para se comunicar, né? Então, é uma coisa também que outras pessoas que não têm o transtorno do espectro autista, elas podem apresentar. E eles têm uma tendência de compreender tudo num sentido bem literal, né? Então, é uma coisa que essas três situações a gente tem que analisar, mas sempre com muito cuidado, né? Isso está dentro dessa teoria da coerência central. Mas, assim, como eu falei, só isso por si só não é o que vai dizer se uma pessoa tem o autismo ou não. Daí temos também a teoria da mente, que foi proposta por Simon Baron-Cohen no início dos anos 2000. Ele foi um aluno da Uta Fritz, tá? Um aluno do doutorado, e ele fez esse estudo sobre o autismo. E para ele, e para essa teoria, a teoria da mente é a capacidade de inferir e compreender os estados mentais das outras pessoas. Por exemplo, reconhecer emoções, quando uma coisa é desconfortável, uma situação social. Então, os indivíduos que têm o transtorno do espectro autista, eles costumam ter uma dificuldade um pouquinho maior para se colocar no lugar do outro e conseguir perceber como uma pessoa está se sentindo, né? Mas assim, não é uma coisa assim tão simples de também você analisar, né? Porque às vezes eles sabem o que é estar triste, o que é estar com raiva, mas é uma análise mais apurada da coisa, né? Uma dificuldade mais refinada. Também tem, dentro dessa teoria, o reconhecimento de crenças falsas sobre os outros e sobre o mundo. É aquela dificuldade de entender que nem sempre as minhas crenças vão ser igual a dos outros. E também compreender que não é porque eu sei alguma coisa que a outra pessoa sabe também. E isso é uma coisa que para o autista é muito difícil, tá? De entender que não é porque ele pensa de uma determinada maneira que a maneira dele pensar é a única correta e que nunca vai ter uma outra opinião sobre isso e que a outra opinião pode também não estar certa, né? Então ele tem essa dificuldade de entender que não é só o ponto de vista dele, né? E também que às vezes uma coisa que ele sabe que aconteceu, se ninguém contar para outra pessoa, a outra pessoa não vai saber e não tem uma obrigatoriedade de saber. Por exemplo, eu peguei e guardei uma chave numa gaveta. Supor que a outra pessoa obrigatoriamente vai saber que aquela chave foi guardada na gaveta sem ninguém falar ou sem a outra pessoa ver, né? Então, eles têm essa dificuldade de ter essa percepção. E também a dificuldade de inferência emocional com base no reconhecimento de expressões faciais.
eles têm uma dificuldade muito grande em olhar para a expressão e saber que a pessoa está com raiva, está com medo, tá insatisfeita com uma situação. Existem muitos testes, né, que avaliam isso, algumas atividades, mas assim, isso é uma coisa que tem que ser analisada e avaliada muitas vezes na prática, na observação, no dia a dia, porque às vezes o teste não vai conseguir captar 100% dessas características. E a última teoria, que é a teoria da empatia e sistematização. Essa teoria, ela também foi proposta por Baron Cohen, depois que ele refinou a teoria do déficit da teoria da mente, tá? Então assim, ele pegou aquela teoria inicial que ele tinha feito da teoria da mente e ampliou, né? Então ele consegue fazer uma teoria um pouco mais completa, um pouco mais complexa aqui nessa teoria. E o que vem a ser ela, né? A teoria da empatia sistematização, ela entende que um processamento mais empático é uma habilidade complexa e que vai depender de uma visão do outro, que vai incluir a teoria da mente, vai incluir essas questões que eu expliquei para vocês no slide anterior, mas vai depender também da atenção compartilhada, tá? Então, assim, por exemplo, isso é uma coisa que você consegue perceber já em criança pequena, tá? Então, você tá vendo alguma coisa com alguém, daí cai, você ouve um barulho ali, você vai olhar para ver o que foi o barulho. A outra pessoa que está junto, ao perceber, ela vai olhar também para o mesmo local que você olhou. Isso é a atenção compartilhada. Então, assim, por exemplo, você está andando na rua, você vê que alguém está correndo, né? Você vai procurar olhar para onde a pessoa está, da onde a pessoa está vindo, para ver o que aconteceu, se é um assalto, por exemplo, se é um incêndio, para você saber se você vai também precisar correr, se você vai precisar também fazer alguma coisa. Então, isso é uma dificuldade na atenção compartilhada, que muitos autistas não têm. Isso vai depender também de uma organização da emoção na tomada de decisão, tá? Então, não basta só você perceber que tem alguma situação acontecendo, você tem que saber também o que você vai fazer com aquilo depois de você ter uma resposta emocional para um acontecimento. E o processamento da sistematização, que é a habilidade de extrair regras para estabelecer comportamentos. A gente vive num mundo que é regido por regras sociais, né? Então, são essas regras que a gente tem que aprender na interação com os diferentes ambientes. Por exemplo, a gente sabe que se a gente chega numa sala com algumas pessoas, você vai cumprimentar aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que se você chegar na sala de aula, com a aula já começada, o professor já falando, não vai ficar bem você sair cumprimentando todo mundo, você interromper a aula. Então, assim, o autista ele vai ter dificuldade nessa sistematização de saber o que ele tem que fazer em cada uma das situações. Segundo essa teoria, o indivíduo teria um menor nível de empatia e um maior nível de sistematização, tá? Mas isso não significa que o sujeito que tem o autismo ele não consegue se colocar no lugar do outro. Muitos deles até conseguem, né? Mas a maneira como eles fazem isso é diferente, certo? Então, aqui a gente chegou no fim da nossa apresentação.
A gente vai terminar agora o vídeo de hoje, né? Vamos terminar essa exposição que eu fiz hoje aqui com vocês. Eu ainda estou aprendendo a mexer aqui nesses recursos tecnológicos que hoje em dia a gente tem, né? Então, vocês me desculpem se essas questões tecnológicas não estão ficando tão boas. Mas vamos lá. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aí no vídeo. Se quiser, você compartilhe. Curta o meu canal para você receber mais informações, mais vídeos. E vão me acompanhando aí que semanalmente eu vou trazer para vocês mais informações, tá bom? Então, por hoje é só. E agora a gente vai encerrar o vídeo. Muito obrigada e até a próxima semana.